Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz assim: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, como vocês têm acompanhado aqui, acompanhando a minha conta aqui no Instagram, que pela graça e misericórdia de Deus eu tenho exercido o ministério da pregação da palavra, sou um jovem pregador, tenho muito a aprender ainda, mas segundo a graça de Deus, que Deus tem me concedido, eu tenho desempenhado o ministério da palavra e Deus tem me capacitado. Para aqueles que estão me assistindo aí, eu acho que é bem perceptível diante de vocês que eu apresento algumas coisas que não são normais, algumas dificuldades físicas. Eu acho que isso é notável pela minha fala e para quem já esteve comigo, já teve a oportunidade de me ver, já notou isso. E talvez muita gente, conforme já chegaram para mim, pensaram que eu já nasci com essa dificuldade, que a minha gestação, que quando a minha mãe me teve, eu já vim com essa dificuldade. Mas essa não é a verdade. Eu sou de uma família grande, uma família composta por seis filhos homens, e desses 6 filhos homens eu sou o terceiro. A minha mãe engravidou de mim, e durante o período de gestação não ocorreu nenhuma coisa anormal. E minha mãe teve uma gestação normal, dentro de um período normal. E aconteceu que quando a minha mãe foi para o hospital para que fosse realizado o parto, o que ocorreu? Minha mãe chegou no hospital ali para ter o parto, e ocorreu que quando ela entrou na sala de parto, durante o parto ali, fez necessidade, os médicos decidiram efetuar o procedimento fórceps para que o parto fosse realizado. Ou seja, durante o parto fez necessário esse procedimento fórceps, onde o instrumento é usado para que a criança pudesse ser tirada do ventre. E ocorreu que, devido à necessidade desse procedimento, quando ele foi ser executado para que pudesse me tirar ali do ventre da minha mãe, ocorreu que o instrumento cirúrgico que é utilizado para realizar o procedimento, ele atingiu o meu crânio. Eu acho que dá para perceber para os irmãos aqui uma falha. Ele atingiu o meu crânio e eu tive um afundamento craniano. Então, meu crânio foi atingido quando eu estava no ventre da minha mãe e causou um afundamento craniano. E quando isso aconteceu, logo após os médicos terem me tirado do ventre da minha mãe e esse ferimento, os médicos me tiraram dali, raparam a minha cabeça completamente e me levaram para outra sala para poder fechar, estancar esse ferimento. Tanto é que minha mãe relata que ela não viu como era o meu cabelo quando eu nasci. Ela só foi me ver depois da cirurgia. Me levaram para outra sala para poder fechar e estancar o ferimento causado por aquele instrumento. Pela ótica médica, talvez, as chances que eu tinha de sobreviver a tal fato eram mínimas, eram poucas. Mas conforme eu já li aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 15, apesar de Deus ter permitido isso acontecer comigo, eu creio que já havia um propósito de Deus na minha vida. E não porque eu sou merecedor disso, mas conforme eu já li, pela graça de Deus. Eu fui levado para essa sala onde fizeram a cirurgia, estancaram o ferimento e ocorreu que foi devido a esse ferimento, a esse afundamento craniano que atingiu a parte motora do meu cérebro, ocasionando as dificuldades físicas que eu apresento hoje. Tanto é que esse ferimento atingiu principalmente os meus membros inferiores,
que são da cintura para baixo. Atingiram também os membros superiores, que é as mãos, os braços, a parte da coordenação, e também é notável dos irmãos, a minha fala também foi atingida. Porque se esse fato, se esse incidente não tivesse acontecido no meu parto, eu nasceria normal, com uma pessoa, uma criança normal, saudável, mas essas dificuldades ocorreram devido a esse fato no meu nascimento. E tanto é que devido a esse fato ter acontecido, isso afetou a minha vida até os dias de hoje. Porque eu cresci tendo as minhas dificuldades. Uma criança normal, ela começa a andar a partir dos 9 meses, 1 ano de idade, mas devido a eu ter sofrido esse incidente, eu só consegui andar a partir dos 4 anos de idade. Tanto é que minha mãe relata, eu tinha muita dificuldade quando era bebê de ficar em pé. Eu não ficava em pé porque eu não tinha firmeza nenhuma. Então isso afetou, eu só fui começar a andar com 4 anos de idade que eu dei os meus primeiros passos. Os meus primeiros passos com muita dificuldade, mas foi a partir dos 4 anos que eu comecei a andar. E tanto é que eu fui crescendo e devido a essa fatalidade, durante a minha infância, houve a necessidade de eu tomar alguns medicamentos. E alguns medicamentos que eu tive que tomar na minha infância para não gerar nenhuma complicação posterior foi um medicamento chamado Gardenal. Eu tive que tomar aquele medicamento para não poder gerar nenhuma dificuldade cerebral em mim. Então, o período da minha infância, eu passei tomando esse remédio para não ter nenhuma coisa grave lá na frente. E tanto é que também é relatado que quando eu era criança, eu sofria com convulsões. Ou seja, eu tinha convulsões. E segundo o meu irmão mais velho relatando, teve uma oportunidade que eu tive uma convulsão. E minha mãe angustiada, preocupada com aquilo, ela pegou e fez uma oração, porque ela estava angustiada ao me ver tendo aquela convulsão, sofrendo naquele momento. E segundo o meu irmão mais velho me relatou, minha mãe fez uma oração. Naquele momento de angústia, de desespero, ela fez uma oração. Ela colocou a mão em mim e fez uma oração. E segundo o meu irmão me relata, desde aquela oração, desde aquele dia que minha mãe colocou a mão em mim e orou pela minha vida, eu nunca mais tive nenhuma convulsão até hoje, porque ainda existe poder através da oração. Ou seja, aquele dia de angústia, aquele dia de desespero que minha mãe se deparou, eu tendo mais uma convulsão, ela fez uma oração. E a partir daquela oração, desde aquele dia até o dia de hoje, eu tenho 25 anos de idade e nunca mais eu tive nenhuma convulsão na minha vida. Então eu cresci tendo essas dificuldades. Eu passei a infância sendo medicado e quando chegou os 8 anos de idade, eu fui colocado na escola. Eu estudei em uma escola pública normal. Eu entrei com 8 anos de idade, por quê? Porque meu irmão, o meu quarto irmão, depois de mim, é a menor diferença, a diferença de 1 ano e 3 meses. Então minha mãe esperou ele completar a data para entrar na escola, para que eu pudesse entrar junto com ele, porque minha mãe tinha medo de me colocar sozinho. E tanto é que eu comecei a estudar com 8 anos de idade e meu irmão com 7. E para a glória de Deus, apesar das minhas dificuldades motoras, com relação ao aprendizado, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Graças a Deus eu estudei numa escola normal, numa escola pública, e graças a Deus eu nunca tive dificuldade quanto ao aprendizado, nenhuma sequela, nenhum mal cerebral
que me atrapalhou no meu aprendizado. Eu sempre, graças a Deus, fui um bom aluno. No primário, eu não falo isso para me gloriar, mas no primário, do primeiro à quarta série, eu fui um dos melhores alunos daquela escola. E isso, graças a Deus, que me capacitou e eu cresci. E chegou um tempo que eu não precisei mais tomar aquele remédio. Eu fiquei livre daquele remédio apenas tendo meu acompanhamento médico diário, onde eu passava no médico para ser acompanhado, para o médico avaliar como estava a minha situação. E eu fui crescendo, estudando, só que chegou um período na minha vida, na minha adolescência, muito complicado. E antes de eu relatar ele, porque em 2003 eu comecei o meu tratamento na AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Eu até hoje sou grato à minha avó, vó Silvana, porque ela foi o canal de Deus que me colocou naquele hospital e através do tratamento naquele hospital, a minha condição física melhorou muito através do tratamento que eu fiz ali. Tanto é que eu tenho 2 cirurgias, porque na minha infância, devido à ter a minha dificuldade, os meus joelhos eram para dentro, então eu caía muito, eu sofria muito com quedas. Tanto é que um dos meus joelhos até hoje tem um inchaço, é mais cheio do que outro. Mas graças a Deus eu tive uns 10 anos ali de tratamento, onde eu fiz uma cirurgia e através dessa cirurgia a minha condição com relação a andar melhorou muito. E eu fui crescendo, a minha condição de locomoção ela melhorou. Só que chegou um período na minha adolescência, a partir dos 15 anos, muito complicada, porque eu mudei de escola, saí do primário e fui para outra escola. E devido a algumas más influências, algumas amizades que não tinha nada proveitosa, eu acabei um pouco assim, fazendo coisas que não deveria. Deixei de ser um bom aluno, deixei de me dedicar ao estudo como deveria, e eu confesso que foi um período complicado. Dos 15 anos aos 17 anos da minha vida, foi um período muito complicado da minha vida, onde através de más amizades, más influências, eu acabei fazendo coisas que não eram aprováveis. Eu deixei de ser aquele aluno dedicado, eu deixei de estudar como deveria, e para quem eu matava a aula, eu fazia muita coisa por causa dessas más amizades. E eu confesso que esse período dos 15 aos 17, acho que foi o pior período da minha vida. Porque eu me lembro que foi um período que, através dessas más influências, a me envolver com o jogo. Eu me lembro que quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu comecei a jogar bilhar. E ali na minha rua tinha um bar onde eu comecei a frequentar escondido dos meus pais. Ou seja, eu iria para aquele bar para jogar sinuca escondido dos meus pais. Porque meus pais, uma família cristã, conservadora, graças a Deus abençoada, não queria aprovar a minha ida àquele lugar. Mas eu ia para lá escondido. E ali eu lembro que era um mercadinho. No começo era um mercadinho, só que no final, lá no fundo do salão, era um bar, onde ficava as bebidas e ficava a mesa de sinuca, onde ali eu comecei a jogar, eu fui aprendendo a jogar, eu fui desenvolvendo, até o ponto que eu cheguei a ser apesar das dificuldades motoras, eu cheguei ali a ser um dos melhores jogadores da minha rua. Eu lembro que eu passava ali o dia escondido dos meus pais, jogando sinuca, e eu lembro que o dono do bar, às vezes, como ele que me treinava, como ele que me influenciava a jogar,
como eu havia atingido um bom nível jogando aquele jogo, ele me colocava para jogar com os caras, com os rapazes que frequentavam aquele bar. E às vezes eu jogava valendo dinheiro, às vezes eu jogava valendo cerveja, às vezes eu jogava valendo Coca-Cola, e isso tudo por influência daquele ambiente. Então eu passei de 2 a 3 anos ali naquele bar, frequentando aquele ambiente, um ambiente totalmente desagradável a Deus. E eu lembro que com quase 18 anos, nessa fase complicada da minha adolescência, às vezes meu pai ia para a igreja, minha mãe ia para a igreja, meus irmãos iam para a igreja, só que eu estava na rua. E muitas das vezes meu pai não sabia onde estava. E por não saber onde estava, por mandar meus irmãos me procurar e não me acharem, eles iam para a igreja e eu, sabendo que eles tinham ido para a igreja, eu voltava para casa, para quando eles tivessem chegado, eu já estar ali. E eu lembro que foi um período da minha vida onde, apesar de eu ter nascido e crescido numa família cristã, esse período foi um período que as oportunidades que eu ia para a igreja não era por interesse meu, por uma obrigação, porque meus pais eram cristãos, a minha família era cristã, então muitas das vezes, nesse período de 15 a 17, quase 18, eu ia para a igreja por obrigação e não por prazer, porque as coisas o modo que eu estava vivendo gerou desinteresse na minha vida pelas coisas de Deus. Só que eu lembro que certa feita, com 17 anos, a minha família foi para o culto e eu estava em casa, como todo mundo ia para a igreja, eu também fui para o culto. E eu me lembro que aquela era uma quinta-feira. E naquela quinta-feira era um culto com o departamento de irmãs. Eu até lembro, o dirigente da igreja era o pastor Josias, AD Belém, Jardim Palmares, setor 4. E eu me lembro que naquele dia eu fui para o culto. Estava ali, como se diga, de corpo presente, mas de mente ausente. E o culto foi uma bênção, o culto acabou, eu saí, fui lá para fora da igreja, estava aguardando os meus pais para poder ir embora. Eu me lembro que quando eu estava ali na porta da igreja, aguardando os meus pais, a pregadora da noite estava passando e ela estava indo rumo ao estacionamento da igreja para poder ir embora. E de repente, quando ele está passando, ela passa por mim, ela chega em mim. E quando ela chega em mim, ela me chama a atenção e ela me diz assim, e ela me disse, eu lembro até hoje, as seguintes palavras: muitos não dão nada pela tua vida. Muitos olham a tua dificuldade, muitos olham as tuas limitações, mas Deus me manda te dizer que Ele vai fazer algo na tua vida, Ele tem um ministério da palavra para realizar na tua vida. Meus irmãos, eu me lembro que aquela palavra foi transmitida para mim com tanta graça, com tanta unção, que tocou a minha vida. Eu me lembro que quando eu recebi aquela palavra daquela irmã, eu imediatamente fui para casa. Nem esperei meu pai e minha mãe. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, entrei no quarto, dobrei o meu joelho e fiz a seguinte oração: Deus, se essa é a tua vontade para minha vida, então cumpra a tua vontade na minha vida. Meus irmãos, eu me lembro, a partir daquela palavra e a partir daquela oração que eu fiz, eu nunca mais fui o mesmo na minha vida. Tanto é que, por vezes, meu irmão mais velho, Samuel, ao relatar de coisas que eu vivi, ele relata esse fato. E ele testemunha: Léo, depois daquela palavra, você nunca foi o mesmo. Aquela palavra, aquele recado de Deus para você,
transformou completamente a sua vida. Eu me lembro que a partir daquela palavra e daquela oração, automaticamente Deus começou a trabalhar em mim e eu comecei a criar interesse pelas coisas de Deus. E uma das coisas que eu mais fazia depois daquela palavra foi ler a Bíblia. Eu me lembro que depois daquela palavra eu comecei a me interessar pela leitura e dia após dia eu tirava um período de horas, 2, 3, 4 horas lendo a Bíblia. E como a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus vai trabalhando em nós, vai moldando a nossa vida, vai nos limpando de tudo aquilo que não é agradável a Deus. E eu me lembro que quanto mais eu lia, mais Deus ia trabalhando na minha vida. E, de fato, do meu jeito, na minha maneira, na minha simplicidade, eu comecei a focar naquilo que Deus falou para mim, que eu seria um pregador da palavra. Então, automaticamente, a partir daquele dia, eu comecei a ler, eu comecei a assistir pregações, eu comecei a me interessar pela leitura de livros, eu comecei a gostar de estar em todos os cultos para ouvir, para aprender, para melhorar. Eu me lembro que depois daquela palavra, eu passei muitos anos ali lendo, esperando a oportunidade de eu ter o começo daquilo que Deus prometeu que teria para mim. Só que tem um porém, né? Eu entendi o plano de Deus, eu me firmei com Deus, mas automaticamente pelo fato da gente se colocar no propósito de Deus e fazer aquilo que lhe é agradável, automaticamente o adversário das nossas almas, ele vai trabalhar para querer atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu me lembro que a partir do momento que eu firmei com Deus, que eu comecei a me dedicar nas coisas de Deus, eu vivi coisas, lutas e guerras tremendas. Eu me lembro que era meu costume, eu jantava, escovava o dente e ia para o meu quarto. E eu sentava na cama e lia a Bíblia. E passava um período lendo a Bíblia. E antes de dormir, eu orava e iria orar e ia dormir. E eu me lembro que muitas das vezes, após eu ler a Bíblia e dobrar o joelho para orar naquele quarto, eu me lembro de muitas oportunidades que quando eu dobrava o joelho naquele quarto para orar, após ler a palavra, eu sentia uma opressão muito grande naquele quarto. Eu sentia como algo querendo me afligir, algo querendo me perturbar, algo não querendo permitir que eu tivesse aquele momento com Deus. Tanto é que acontecia algo, eu tomava susto, eu sentia uma opressão muito grande naquele lugar. Só que teve um dia que eu fui para um culto, e nesse culto o meu irmão falou assim: aquela opressão que você está passando naquele quarto, toda vez que você ora, está caindo por terra em nome de Jesus. E teve um dia muito complicado na minha vida, que coisas muito difíceis estavam acontecendo. E eu lembro que nesse dia eu estava amargurado, eu estava angustiado, eu estava mal. Só Deus sabe como eu estava naquele dia. Eu me lembro que nesse dia, meu pai me pediu para sair para determinado lugar para fazer um favor para ele. E eu me lembro que eu saí, peguei e fui fazer o que ele tinha me pedido. Eu me lembro que naquele dia eu estava muito mal, coisas estavam acontecendo. Eu me lembro que quando eu estava voltando daquele lugar que meu pai havia pedido para mim ir, e angustiado, coração apertado, preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo, eu lembro que setas iam na minha mente. Algo me afligia e algo falava assim para mim: tira a tua vida. Olha o que você está passando, olha o que você está sofrendo, não vai valer a pena continuar, tira a sua vida. Eu me lembro quando isso vinha na minha mente, eu estava na calçada de uma avenida muito movimentada.
E enquanto eu andava, esses pensamentos vinham na minha mente. E se eu quisesse fazer alguma coisa para tirar a minha vida, era só me jogar naquela avenida movimentada, porque eu tenho certeza que algo muito grave aconteceria na minha vida. Só que por graça de Deus, Deus não permitiu que tal coisa acontecesse. Isso foi numa quarta-feira. Passou a semana e eu me lembro que chegou domingo à noite. Seria culto de missões. E eu me lembro que eu cheguei naquele culto, só Deus sabia como eu estava. E eu me lembro que, por quê? A igreja que eu congrego hoje tem cerca de 22 anos. O meu pai foi o primeiro dirigente dessa igreja. Então eu congrego lá há muitos anos. E por congregar lá há muitos anos, a maioria dos membros da igreja conhece a minha família. E eu me lembro que naquele domingo eu cheguei e fiz algo que nunca tinha feito. Eu sentei no último banco e fiquei lá. E o culto foi indo, foi acontecendo. E eu me lembro que dado o momento do culto, foi dada a oportunidade para os jovens. E quando foi dada a oportunidade para os jovens, como eu não queria deixar transparecer para a igreja, para os demais jovens, que eu não estava bem, eu peguei, levantei do último banco da igreja, lá na última fileira, vim andando, sentei no grupo, cantei com o grupo e ali permaneci. Eu me lembro que chegou a hora da palavra e um pregador, homem de Deus, iria pregar aquela noite. E aquela noite de culto de pregação foi um culto muito abençoado. E eu me lembro que durante a ministração daquele servo de Deus, durante a pregação, Deus usou aquele homem para falar diretamente a algumas pessoas, 4 pessoas. Ou seja, durante a pregação, Deus usou ele para falar diretamente com 4 pessoas. E uma dessas pessoas foi eu. E eu me lembro que, dado o momento da pregação, ele olhou para mim do altar e vai dizer algo que eu creio que para muita gente ali foi surpresa. Porque ele disse assim, e te digo mais, muita gente acha que aquilo que aconteceu no teu nascimento, no teu parto, foi apenas uma fatalidade médica. Mas Deus lhe disse que o diabo no ventre da tua mãe, porque ele sabia que Deus tinha um propósito e uma chamada na sua vida. Meus irmãos, eu nunca tinha visto aquele homem. Aquele homem era a primeira vez que pregava na nossa congregação. Então, se a graça de Deus tem me sustentado até aqui, apesar das dificuldades que eu vivenciei, a graça de Deus também vai sustentar a tua vida. Então eu tenho um recado para alguém que está assistindo e que vai assistir. Não desista da chamada, não desista do propósito. É Ele que te capacita, é Ele que te abençoa, é Ele que vai fazer você viver aquilo que Ele tem prometido para a tua vida. Não desista da tua chamada, Ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Meus irmãos, e graças a Deus, eu sou grato a Deus porque até hoje Deus tem cuidado da minha vida. Já são 5 anos pregando a palavra de Deus, pela graça e misericórdia. Sou jovem ainda, tenho muito que aprender, tenho muito que desenvolver, mas até aqui Deus tem me dado a oportunidade de pregar essa palavra e eu creio que vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido edificadas e Deus tem glorificado a cada dia que passa aquilo que Deus tem falado. Eu quero deixar aqui uma frase de Spurgeon.
Vocês que me acompanham aí nas redes sociais, que têm acompanhado meu ministério, eu deixo aqui uma frase para vocês, para que essa frase possa se cumprir e vocês possam fazer isso por mim. Charles Spurgeon diz: ninguém pode me fazer um carinho mais verdadeiro neste mundo do que orar por mim. Eu vou repetir, Charles Spurgeon diz: ninguém pode fazer um carinho mais verdadeiro neste mundo do que orar por mim. Então vocês que têm me acompanhado aí, orem por mim, estejam intercedendo por mim, para que Deus continue me abençoando, me sustentando, me capacitando, que almas sejam salvas, que o reino seja divulgado e que o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.